Pessoal, eu vou aqui neste vídeo citar motivos que eu odeio o Brasil e porque quais são pelos mesmos motivos que eu quero ir embora do Brasil, que eu quero ir morar em qualquer país da União Europeia, de preferência a Holanda. E eu vou citar os pontos bons desse lugar e os motivos pelo qual eu quero deixar o Brasil e ir morar nesse país da União Europeia. Primeiro, o primeiro motivo que eu quero deixar o Brasil é a corrupção. Por quê? Porque o Brasil é uma das nações mais corruptas do mundo. O Brasil é um país que tem um altíssimo nível de corrupção e o que mais me faz ter a convicção de querer ir embora daqui é a maneira com que o povo reage diante disso. Ou seja, o povo, ele parece que está tudo bem, parece que a sociedade vê as maracutaias, vê dinheiro na cueca, vê doleiro com maleta de dinheiro e não faz nada, porque na minha opinião, sabe o que o povão devia fazer? O povão devia pegar, reunir-se, ir às ruas e promover um golpe de Estado, que fechasse aquele Congresso Nacional de Brasília e derrubasse tudo quanto é cargo e partido político. E depois disso, uma grande e profunda reforma política tinha que acontecer no Brasil contra a corrupção, e ela tinha que impor pesadas leis contra a corrupção e fazer valê-las para valer. Enfim, e o que me faz eu querer ir embora do Brasil é que o povo justamente não reage, não vai às ruas, que parece que está tudo bem, que o povão tanto faz como tanto fez, e não é assim que eu acho que a sociedade devia reagir diante disso. A segunda coisa que me faz eu querer ir embora do Brasil é a qualidade dos serviços públicos no Brasil. Primeiro, a saúde pública no Brasil. A saúde pública é um fator que na maioria das regiões brasileiras você vê pacientes no corredor, você vê pacientes morrendo nas filas dos hospitais, você vê pacientes passando pesares na mão desse serviço deficiente, sendo que um plano de saúde aqui no Brasil é coisa, bem dizer, só de rico, só de pessoa que ganhe muito bem, que pode pagar por um plano de saúde, ou seja, é coisa da minoria. E quem depende desse serviço falido e que pessimamente funciona, está nas mãos de pessoas estúpidas, de descaso, de pouco caso, enfim, de precariedade, de um tratamento desumano, e o povo também não reage diante disso. Outro motivo também é o seguinte, é a qualidade do transporte público no Brasil. Vou citar o meu caso mesmo. Eu, por exemplo, para me deslocar a uma certa localidade, eu preciso usar minha moto. Por quê? Porque no local onde eu moro não tem um serviço de transporte público que forneça um serviço satisfatório à população. Aí o que eu sou obrigado a fazer? Eu sou obrigado a comprar uma moto e me deslocar para uma opção um pouco melhor de transporte ou para onde eu vou. E nisso também vem outro fator, a segurança pública. Por quê? Eu preciso ser obrigado a pagar estacionamento caro, a pagar para alguém olhar minha moto, a encher de tranca se eu não quiser ter o único bem que eu tenho levado por um marginal. Porque em país desenvolvido como os Estados Unidos e os países da União Europeia, não é assim que funciona. Lá na União Europeia, nos Estados Unidos e no Japão, você pode deixar um carro aberto no meio da rua, você pode deixar o que você quiser, que ninguém vai se atrever a pôr a mão. Porque o povo tem educação, o povo tem cultura, o povo tem
bom senso e é uma coisa que falta nos brasileiros, é uma boa educação, uma boa cultura decente e também leis pesadas no Brasil para punir os criminosos e dar emprego para os honestos. Enfim, dar emprego e educação para os honestos e punição pesadas para os malfeitores, que é o que está faltando no Brasil. E voltando ao assunto do transporte público, se você pega um ônibus e você vai para algum lugar de ônibus, o que você encontra? Um serviço demorado, um serviço ineficiente, um serviço que não conta com nenhuma rapidez, um serviço, enfim, péssimo e que também pessimamente e precariamente funciona. E eles cobram uma passagem cara, um preço que não vale pela qualidade do serviço. Agora, se você pega os únicos trens que rodam no Brasil, assim, que é um serviço que é pouca coisa melhor, você também não encontra um serviço grande coisa. Por quê? Os trens, a ferrovia aqui em São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil inteiro, não tem a manutenção da maneira como deveria. Os trens não têm a manutenção da maneira como deveria. As infraestruturas, seja as vias, sistema de sinalização, rede elétrica, o que etc., não recebem a manutenção e o investimento da maneira como deveria, e isso torna o serviço ruim, ineficaz e ineficiente, ao contrário dos países europeus, do Japão e da China, onde esses países dão exemplos na modalidade ferroviária, enquanto que o Brasil joga ao léu a ferrovia que era para ser aqui nesse Brasil, nesse país, nessa bosta chamada Brasil, que era para ser um transporte que desse exemplos para o mundo, ao invés de estar da maneira que está. E também o governo o que quer? Justamente que a população compre carro, compre moto e fique alimentando a indústria das multas, que é um motivo que eu não concordo no Brasil, é um dos fortes motivos de eu querer ir embora daqui, a indústria das multas, IPVA, imposto daqui, imposto dali, a indústria dos pedágios, o império dos combustíveis, enfim, o império das peças, o império geral da indústria automobilística. O governo quer que os brasileiros sejam reféns da indústria automobilística só para dar dinheiro no bolso deles. É para isso que eles querem, que os políticos aqui no Brasil são bem assim, que venha a nós e que a vosso reino nada. Outro fator, como eu citei anteriormente, é a segurança pública. Aqui, como eu já disse, o caso da minha moto e de muita gente, você não tem sossego ao andar na rua. Se você tem um mísero bem material, você está no risco de você ser roubado, você está no risco de você ser assaltado, de você perder a qualquer momento o seu bem. Esse risco é iminente no Brasil. Tudo por quê? Porque, como eu disse, o Brasil é um país que não tem leis severas contra a criminalidade, é um país que não tem cultura, que não educa decentemente os cidadãos brasileiros e, inclusive, um dos motivos é também a educação no Brasil. Eu mesmo digo sinceramente que eu não quero que filho nenhum gerado por mim seja nascido e nem criado no Brasil. Eu quero que os meus filhos mesmo, meus filhos legítimos que eu vier a ter no futuro, sejam nascidos e criados em países da União Europeia. Porque o Brasil é um país que, enfim, oferece uma péssima educação pública. Eu lembro que nos tempos de escola já era notável isso, e com certeza dos anos para cá não deve ter mudado muita coisa. Por isso, esse também é um forte motivo de eu querer deixar o Brasil. E o outro motivo e último é a impunidade, que faz o motivo de eu querer deixar o Brasil. A impunidade no Brasil
é muito grande. A impunidade, ou seja, os políticos rouba, canta de galo, fazem a política brasileira um circo de gato e sapato e tá tudo bem. Acaba tudo em pizza e o dinheiro nosso, do cidadão de bem, do cidadão humilde, que sai das costas dos cidadãos humildes, vão tudo para o bolso deles e eles ficam impunes. E esse é um forte motivo de eu querer deixar o Brasil. E outra coisa também da impunidade é as leis no Brasil, que só rico não vai para a cadeia, que a cadeia foi feita para os pretos e para os pobres e menos favorecidos, porque um pobre fica na cadeia, já um rico faz o que faz, pinta e borda, pinta o sete e não vai para a cadeia, porque eles têm dinheiro para pagar advogado, porque as leis brasileiras são leis fracas, são leis ruins, são leis podres, são leis obsoletas, são leis que não deviam mais estar vinculadas. Devia o Código Penal brasileiro passar por uma total reformulação, ser totalmente refeito. E esses são os vários motivos de eu querer ir embora daqui do Brasil. Já a Holanda, por que eu quero morar nesse país? Eu vou citar os motivos do porquê que eu quero morar nesse lugar. Primeiro, porque é uma das nações menos corruptas do mundo. Segunda coisa, é um país extremamente seguro. Terceiro, é um país extremamente limpo e organizado. Quarto, é um país que é uma das melhores qualidades de vida do mundo. Se eu não me engano, é a 6ª melhor qualidade de vida do mundo que oferece a seus habitantes. E um dos melhores lugares para se trabalhar e ganhar dinheiro. E um que está na lista entre os 10 países que melhor acolhem estrangeiros. E também pelo carisma das pessoas, porque os holandeses são pessoas, em si, menos fechadas do que o resto da Europa. São pessoas assim, que são as pessoas assim mais cordiais da Europa. Porque até então eu procuro um lugar em que o povo seja cordial, em que o povo seja pessoas que conversem, sejam umas pessoas que façam facilmente amizades, que sejam pessoas assim, que tenham amizade e que sejam sinceras e que tenham cultura. E é um lugar assim que eu procuro, e a Holanda é um país que por tudo isso me faz eu ser a melhor escolha para mim morar. E, no entanto, se o Brasil fosse como é a Holanda, aqui com certeza seria o melhor lugar do mundo para se viver. E o último motivo que eu vou citar que eu quero morar na Holanda é a eficiência do transporte público. A eficiência do transporte público na Holanda é um dos melhores e mais organizados sistemas de locomoção do mundo. E esse é um dos motivos de eu querer morar nesse lugar. A quem quiser ver esse vídeo, um muito obrigado. E se esse vídeo é minha mera opinião, é a minha mera convicção de que eu tenho desse país. E é tudo minha particular opinião. Quem quiser criticar ou elogiar, eu estou pronto a responder. O que vier, eu irei responder da melhor maneira possível. E um muito obrigado.